Balanço patrimonial, né? Você está estudando aí para concurso público, para o exame de suficiência, ou então você está na sua graduação de ciências contábeis e não entende nada do que o seu professor fala, né? O que o seu professor está falando ali é grego, você não consegue captar nada, entender nada sobre balanço patrimonial. Fica tranquilo, porque aqui eu vou te dar uma aula super completa, do zero, passo a passo, para que você possa finalmente entender esse importantíssimo demonstrativo contábil que é muito cobrado no exame de suficiência, concursos públicos para contadores e, obviamente, aí na sua graduação. Antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. Então você já sabe, exercício de sempre, clica aqui embaixo no botão inscrever-se, né, e vem fazer parte aqui do nosso canal para você ser sempre avisado de novos conteúdos com essa temática. Exame de suficiência e concursos públicos para contadores. Bom, sem mais delongas, vamos lá para a tela do iPad para a gente conversar sobre balanço patrimonial. E vocês vão entender que não é esse bicho todo aí que seus professores na graduação, que o professor daquele cursinho tem um monte de videoaula, fica pintando para você. Pelo contrário, é um demonstrativo simples, mas que requer um pouco de atenção e que cai muito, como eu disse, em provas, concurso público e exame de suficiência. Beleza? Então vamos lá para a tela do nosso iPad. Bom, vamos lá, eu estou aqui embaixo, certo? Dá um oi para mim aqui. Então vamos lá para a nossa aula sobre balanço patrimonial. Show de bola. O que você precisa saber sobre esse conteúdo para suas provas, para concurso público? Bom, basicamente, o que você precisa saber aqui para concurso público, para exame de suficiência, para sua graduação, são esses 5 pontos aqui. O primeiro é o que é o BP, o conceito dele, o que é o balanço patrimonial, a organização, como que ele aparece, como é que ele é apresentado para as pessoas, a definição e separação entre curto e longo prazo, vocês vão entender isso já já. O que cada conta representa, o que é uma conta, o que é que ela representa, vocês vão ver isso daqui. E por último, a movimentação e natureza das contas, certo? Então esses são os pontos de suma importância para qualquer prova de contabilidade de concurso público, certo? Nem mais, nem menos. O que importa pra gente é isso daqui. Então vamos lá. Primeira coisa, antes da gente começar, eu tenho que mostrar a cara do bonitão, né? Isso daqui, pessoal, é um balanço patrimonial. O que que ele tem aqui? Vamos ver se a gente consegue identificar algumas características deles, né? Nós temos valores, né? Temos valores aqui, valores aqui. Aqui também temos valores. Primeira característica que é o quê? Que ele apresenta valores. O que mais que vocês estão vendo aqui? Que ele é dividido em duas colunas, né? Nós temos essa coluna aqui em amarelo e temos essa outra coluna aqui. Temos duas colunas que formam o balanço patrimonial. Nós temos, obviamente, também o quê? Nomes. Ativo, ativo circulante, tem aqui caixa, né? Tem alguns nomezinhos. Tem ativo não circulante e o total do ativo. Além disso, nós temos aqui do lado passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido. E dentro, né, desses nomes maiores, temos os nomezinhos aqui, que é o que a gente vai ver logo em breve. E tem um detalhe muito importante que eu quero saber quem foi que percebeu. Comenta aí. Cara, no final nós temos aqui total do ativo, o valor está aqui embaixo, e nós temos aqui total do passivo e do PL, do patrimônio líquido, e o valor está aqui embaixo. Vocês perceberam que esse valor aqui do PL e do passivo, ele é igual ao do ativo? Será se foi coincidência ou sempre vai ser assim, né? Por quê? Porque aqui, ó, total do ativo circulante não bateu com o total do passivo circulante. O que está acontecendo aí? É isso que a gente vai ver logo mais. Bom, essa é a carinha aqui do nosso balanço patrimonial. Então vamos começar agora com o conceito dele. O que é um balanço patrimonial? Vamos lá. Pessoal, se eu te perguntar, João, vamos supor que você é o João. Maria, vamos supor que você é a Maria. Se eu perguntar para você, Maria, João, vamos lá. O que você tem? Você vai pensar logo em quê? Em bens, em dinheiro, não é isso? Você tem esse pensamento, poxa, o que é que eu tenho? Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um computador, tenho um telefone. Então, quando a gente fala sobre o que você tem, você associa logo ao seu patrimônio, né? Ao seu patrimônio. Show de bola. Só que as empresas, elas também têm bens, né? Elas também têm dinheiro, ela também tem computador. Então, as empresas também
tem o que? Patrimônio. Não é só você, João, não é só você, Maria. As empresas também têm isso. Só que, vamos lá. Para uma empresa, essas informações não podem ficar soltas. Ela deve ter o quê? Uma organização. Essa organização dos bens da empresa é o que a gente chama de balanço patrimonial, certo? Essa organização não somente, óbvio, dos bens. Eu estou tratando aqui com a linguagem mais acessível, beleza? Então, o balanço patrimonial ela tem a função de quê? De elencar, organizar, né? O quê? O patrimônio de uma empresa. E é justamente isso que aconteceu aqui, ó. Esse balanço patrimonial, ele é da empresa Magazine Luiza, Magalu. Então, no balanço patrimonial, nós temos aqui todo o patrimônio da Magalu em determinada data, que a data aqui foi 30 de setembro de 2024. Então, aqui ele informa, ó, quanto de dinheiro de disponibilidades a Magalu tinha, certo? Aqui está 1.538, mas é porque a informação ela é feita em reais mil, ou seja, cada R$ 1 aqui simboliza R$ 1.000. Ou seja, então aqui temos o quê? Em caixa, R$ 1.500.000 na Magazine Luiza. Temos títulos e valores mobiliários, que provavelmente são investimentos de curto prazo. Temos contas a receber no cartão de crédito, ou seja, a Magazine Luiza ela vende algo que ela tem o direito de receber no futuro. Aqui embaixo nós temos também o quê? Outros ativos, investimento em controladas, direito de uso, imobilizado. Tudo isso daqui é o patrimônio, são os bens e direitos da Magalu. Mas o patrimônio, ele não é somente bens e direitos. Ele é também o quê? As obrigações. E as obrigações ficam aqui desse lado direito, no passivo. Então perceba que, apesar da Magazine Luiza ter R$ 1.500.000 em caixa, ela tem uma dívida com fornecedores de 9.045.000, né? E aí, essa é uma situação boa ou ruim, né? Então, são esses detalhes que a gente vai pegar no balanço patrimonial. Então, a primeira coisa que a gente tem para definir aqui é o conceito de balanço patrimonial, né? Que de uma forma mais leve, mais didática, é o quê? É uma organização de todos os bens, direitos e obrigações que uma empresa possui em uma determinada data. Uma informação importante é o seguinte: o balanço patrimonial ele é uma demonstração estática. O que é isso daqui, Felipe? Imagine uma fotografia. Você tirou lá uma foto na praia com a sua família. Aquela foto na praia ela representa um determinado momento da sua vida. É determinado momento. Ou seja, está no passado, algo que já aconteceu em uma data específica. Ou seja, no dia 31 de dezembro de 2023, você estava na praia vendo os fogos de artifício. Pronto, é a mesma coisa aqui, ó. No dia 30 de setembro, todo o patrimônio da Fala, Magazine... contador, você está começando a carreira agora e não sabe qual área você vai seguir. Eu vou trabalhar no escritório, eu vou continuar aqui na CLT. Cara, a verdade é a seguinte, se você for CLT nesse escritório onde você tá, meu amigo, a única coisa que vai acontecer com você é criar cabelo branco e ver a vida passar sem aproveitar nada. Então, se você quiser dar uma vida confortável para sua família, poder passar finais de semana com a sua família em locais como esse, eu recomendo que você estude para concursos específicos para contadores. E para isso, você precisa entrar na comunidade do Contador Concursado, que é o nosso grupo de estudos para concursos para contadores. O link está aqui embaixo, lá no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. E eu tenho certeza que a partir do momento que você entrar na comunidade do Contador Concursado, sua vida vai mudar totalmente e você vai ter acesso a coisas como essa, como por exemplo, trazer sua família para passar férias em um local como esse daqui, aqui em Pernambuco, em Porto de Galinhas. Clica no link lá embaixo e vem fazer parte da comunidade do Contador Concursado. Hoje, no dia, quando estou gravando isso aqui, 18 de novembro de 2024, isso aqui tudo já mudou, tá totalmente diferente. Tá totalmente diferente. Ou seja, aquela fotografia, ela já mudou. Mas, naquele momento, isso daqui era a fotografia que representava todo o patrimônio da Magazine Luiza. Beleza? Então, esse é o conceito de balanço patrimonial. A organização do balanço patrimonial. Vamos voltar aqui. Vocês perceberam que ele tem uma organização, que tem coisas do lado esquerdo, coisas do lado direito, que no final esses números aqui batem, né? Como que é organizado um balanço patrimonial? O balanço patrimonial ele é organizado em dois grandes grupos. Um grupo chamado ativo e o outro chamado passivo mais patrimônio líquido.
beleza? O que o ativo representa? Ele representa os bens e direitos de uma empresa. E o que o passivo representa? As obrigações ou dívidas. Legal. Mas Felipe, só organizar em ativo e passivo e PL é suficiente? Não. No balanço patrimonial nós temos também que organizar ele de acordo com o que? Com o grau no balanço patrimonial nas contas do ativo. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Nas contas do ativo, nós temos que classificar ele em ativo circulante e ativo não circulante. O que é isso daqui? Já já a gente vai ver. Felipe, e no passivo e no PL? A gente também faz isso? Faz sim. No passivo, nós temos que fazer uma organização em passivo circulante e passivo não circulante, mais o patrimônio líquido, beleza? E por que existe essa separação? Essa separação ela existe por conta disso aqui, ó. No ativo circulante, você deve colocar todos os bens e direitos realizáveis no curto prazo. Já a gente fala o que é curto prazo. E no ativo não circulante, os bens e direitos de longo prazo. No passivo é a mesma coisa. No passivo circulante são as dívidas que você deve pagar no curto prazo e no passivo não circulante as dívidas que você deve pagar no longo prazo. O ativo ele é organizado com um grau decrescente de liquidez, ou seja, o mais líquido primeiro para o menos líquido depois, e o passivo de acordo com o grau de exigibilidade, ou seja, o mais exigível primeiro até o menos exigível. Felipe, o que é exigibilidade? É basicamente qual dívida que você vai pagar primeiro. É isso, meu amigo. Qual dívida que você paga primeiro? Então, no ativo, você deve colocar primeiro o que é mais líquido, ou seja, líquido é aquilo que é ou dinheiro ou que vai se tornar dinheiro mais rápido. Por exemplo, qual que é a primeira conta que vocês viram lá no balanço patrimonial da Magazine Luiza? Caixa e disponibilidades. Por quê? Porque isso ali já é o próprio dinheiro. Qual que é a segunda conta? Vamos lá ver. A segunda conta já foi aqui, ó, títulos e valores mobiliários. Por quê? Porque são os investimentos de curto prazo, um CDB, um LCI, coisas que a Magazine Luiza vai sacar ali em até um ano, coisas rápidas, né? Qual que é a próxima? É o contas a receber. O que isso representa? Nós vamos ver um pouco mais na frente. Representa todas aquelas vendas que a Magazine Luiza fez, mas que não recebeu ainda. Então note que o quê? Para a Magazine Luiza, o grau de liquidez é esse daqui. A conta mais líquida é caixa equivalentes caixa e a conta menos líquida é o intangível, que nós vamos ver um pouco mais na frente. A mesma coisa no passivo. Aqui está o quê? Primeiro as contas com maior grau de exigibilidade. Anote esse nome, exigibilidade. Quanto mais exigível, mais para cima vai ficar. Ou seja, quem eu tenho que pagar primeiro, eu tenho que colocar mais para cima. Quem eu tenho que pagar por último, tenho que colocar mais para baixo, certo? Então essa é a organização. O balanço patrimonial ele é dividido entre ativo, passivo e PL, e dentro do grupo ativo você vai fazer uma separação entre os bens do ativo circulante e os bens e direitos do ativo não circulante. No passivo, a mesma coisa. Você vai fazer uma separação entre as obrigações de curto prazo, que são as obrigações do circulante, e as obrigações do longo prazo, que são as obrigações do passivo não circulante. E por último, o PL, que nós vamos falar com mais carinho dele lá no final. E essa organização ela é feita por quê? Por conta do grau de liquidez no ativo, né? Primeiro as contas mais líquidas, por último as contas menos líquidas. É a ordem decrescente de liquidez. Já no passivo, nós temos o quê? As obrigações mais exigíveis primeiro até as menos exigíveis, ou seja, o grau decrescente de exigibilidade. Primeiro as mais exigíveis, por último as menos exigíveis. Beleza? Falamos aqui em curto prazo e longo prazo. Bom, deixa agora falar, deixa eu estar limpado nisso aqui, prontinho, vamos lá. Vamos agora falar sobre o que cada informação representa. Como eu falei, nós estamos vendo aqui o balanço patrimonial da Magazine Luiza. No balanço patrimonial de uma empresa da vida real, tem muito mais informação do que vai ser cobrado em concursos, em provas, enfim. Então eu vou focar aqui em detalhar o que são cada um desses itens, mas apenas naqueles itens que são comuns a provas, a exame de suficiência e a sua graduação.
Como nós já falamos, o ativo, ele é o quê? É um conjunto de bens e direitos, ok? Beleza. Ele é separado em circulante e não circulante. Maravilha. Então vamos lá. O que é caixa e equivalente caixa? Caixa e equivalente caixa são os numerários do dinheiro que a empresa tem. Aqui é o dinheiro, é a grana, a bufunfa que a empresa tem. Títulos e valores mobiliários são investimentos que a empresa faz ali no curto prazo, né? Contas a receber são os valores que a empresa tem a receber de vendas realizadas. É também uma representação do dinheiro que a empresa vai ter no futuro. A Magazine Luiza, ela vende muito a prazo, ela vende no carnezinho, né? Como a própria Magalu falou em 2022, no carnezinho. Então, o carnezinho tá aqui, ó. Todos os carnezinhos a receber estão aqui e aqui também. Cadê? Contas a receber e aqui também. Já que ela faz vendas em 12 vezes e também faz vendas em mais de 12 vezes. Então, esses carnezinhos estão aqui. Estoque. O que é um estoque? O estoque é justamente aquilo que a Magazine Luiza compra para revender. São os itens destinados à venda, mas não somente isso. Por exemplo, tem um estoque lá de papel de impressora. Tá aqui também. Tem um estoque de iPhone que ela vende, tá aqui também. Tem um estoque de Whey Protein que ela vende, tá aqui também. Então, tudo que ela for vender, tá aqui. E tudo que ela for utilizar como material de insumo, ela tem uma carga muito grande de material de limpeza para limpar os banheiros da sede da Magazine Luiza, tá aqui também, certo? Enfim, essas outras aqui não faz muito sentido falar agora. E aqui no ativo circulante nós temos que falar sobre um detalhezinho, né? Bom, dentro do ativo não circulante, que são o quê? Que são os bens e direitos realizáveis que serão transformados em dinheiro em mais de 12 meses, tem aqui uma separação especial. O ativo não circulante ele é composto pelo quê? Pelos seguintes subgrupos: ativo realizável a longo prazo, ativo imobilizado, ativo intangível e tem aqui investimentos, beleza? Aqui ele não trouxe essa separação, mas, por exemplo, o ativo realizável a longo prazo são todas essas continhas aqui, até outros ativos. O subgrupo investimento é esse daqui, ó, investimento em controladas e também investimento em controladas. O imobilizado tá aqui, ó. O intangível tá aqui, esse e esse, beleza? E o que é o intangível? Imagina que a Magazine Luiza ela tem um sistema contábil que ela desenvolveu. Esse sistema contábil, até mudar a câmera aqui. Esse sistema contábil, ele tem uma forma física, você consegue pegar nele igual aqui essa caneta? Não. O que mais? O sistema de controle de estoques que a Magazine Luiza tem e ela comprou de uma outra empresa. Você consegue pegar nesse sistema? Não. Ou seja, ele não tem uma forma corpórea. Ele vai gerar algum benefício para a Magazine Luiza, ou seja, ele é um bem, é um direito da Magazine Luiza, porém, ele não tem essa forma física corpórea. Então, ele é tratado como um intangível. Nós vamos ver isso mais à frente na aula do CPC 04, mas intangível é basicamente isso, são os bens e direitos que a empresa utiliza na sua prestação de serviço, na sua execução, no seu operacional e que não tem uma forma corpórea. Isso que é um intangível. Já o imobilizado são todos os bens utilizados na produção, no operacional da empresa, como por exemplo, uma máquina, um computador, o que é mais um carro. E ou seja, esses itens, ele tem o quê? Uma forma corpórea, ele tem uma forma física, beleza? Então essa é a diferença entre intangível e imobilizado. Tem um pouco mais de diferença, a gente vai estudar mais na frente, mas para um primeiro momento é isso que vocês precisam saber sobre imobilizado e intangível dentro do balanço patrimonial. O investimento são investimentos que a empresa faz em outras empresas, comprando ações de outras empresas, enfim, o capital social delas. E o ativo realizável a longo prazo são o quê? São direitos que serão pagos, que serão recebidos pela empresa em mais de 12 meses, ou seja, no longo prazo. E aqui no passivo, né? O que são esses nominhos aqui no passivo? Bom, mais uma vez, nós temos aqui passivo circulante e passivo não circulante, né? Aqui é o curto prazo e aqui é o longo prazo. E dentro aqui do curto prazo e longo prazo, nós temos o quê? Fornecedores, que são o quê? Cara, se eu tenho um estoque, ou eu fabriquei esse estoque, ou eu comprei de alguém. Quando eu compro o estoque a prazo para pagar no futuro, esse fato vai ser registrado na conta fornecedores. Repasses e outros depósitos, isso aqui não interessa agora. Empréstimos e financiamentos. Quando eu faço o empréstimo, entra dinheiro no meu caixa, né? E eu fico com a dívida, fico com a obrigação ali. Então, empréstimo e financiamento é uma conta que representa uma obrigação de devolver o dinheiro que eu peguei emprestado de alguém, né? No caso, um banco. Salários, férias e encargos sociais são obrigações com os funcionários para pagar salário, pagar férias, pagar encargos sociais. Tributos a recolher são obrigações, né? Com fisco. Afinal de contas, se eu estou arrecadando dinheiro, eu tenho que pagar imposto. Partes relacionadas, arrendamentos aqui não entra agora, não faz sentido eu falar agora.
agora. E a mesma coisa no passivo não circulante. No passivo não circulante não existe uma divisão igual essa daqui, beleza? Basicamente são as mesmas contas do curto prazo, sendo que são contas que serão pagas no longo prazo. Basicamente só isso. E por último nós temos o que? O patrimônio líquido. Patrimônio líquido continha muito especial. Bom, patrimônio líquido, o que é isso daqui? Eu vou utilizar dois conceitos que são complementares. Depois a gente vai estudar com um pouco mais de calma esse grupo de contas aqui, mas para você pegar agora, né, primeira coisa, o que é o PL? O PL, ele é o valor residual entre o ativo e o passivo. Vamos lá, qual que é o valor do ativo aqui? R$ 35.703,90. Qual que é o valor do passivo? Tá aqui, ó, 24.639,00. Se eu subtrair o ativo do passivo, eu vou encontrar o quê? O PL, que o nosso PL tá aqui, ó, 11.064,90. Isso daqui é o PL, meu povo. É o patrimônio líquido. O outro conceito para falar sobre o PL, além dele ser o valor residual, ele é o quê? Ele é o dinheiro investido pelos sócios no início das atividades da empresa. Toda empresa, ela surge normalmente o quê? Com um sócio colocando dinheiro ali para começar as atividades, né? Colocando aqui, ó, capital social. É aqui onde a empresa começa. Aqui onde a empresa começa. Aqui é o dinheiro dos sócios. E ele vai trabalhando esse dinheiro, vai tendo lucros, vai fazendo outras coisas e as outras contas vão surgindo, né? Mas a conta inicial é essa daqui, ó, é o capital social, que é o dinheiro dos sócios. Então, no patrimônio líquido, você vai encontrar o quê? O capital social, as reservas de capital, que a gente vai ver mais para frente o que é, ações em tesouraria, essa conta que cai muito em provas e concursos públicos, mas é bem simplesinha. Temos também reserva legal, temos a reserva de retenção de lucros, os ajustes de avaliação patrimonial e os lucros ou prejuízos acumulados. Obviamente que nós vamos estudar isso com mais calma, mais para frente, mas é só para você entender o que compõe aqui o PL e o que é o PL. Bom, o PL basicamente é isso, é o dinheiro dos sócios e o valor residual entre ativo e passivo, beleza? Então, pessoal, tudo ok até aqui? Como é que tá? Tá acompanhando bem? Comenta aqui, eu quero saber de vocês como é que vocês estão. Então vamos seguindo aqui para o nosso conteúdo. Então nós já vimos aqui o que cada informação daquela representa, né? Então vamos agora aqui para a movimentação e natureza das contas. Como eu disse, pessoal, a conta inicial geralmente é essa daqui, o capital social, que é o dinheiro que os sócios colocam no negócio, beleza? Isso aqui é o capital social. Na contabilidade, como a gente já viu que aqui são as obrigações e aqui são os bens e direitos, na contabilidade temos um outro nome que complementa esse conhecimento. Nós já falamos sobre isso nessa outra aula que está passando aqui em cima, sobre débito e crédito, que é o seguinte: os passivos, eles são conhecidos como as origens de recursos. Já os ativos são conhecidos como as aplicações de recursos. Ou seja, uma origem é o que? É de onde vem o dinheiro. E uma aplicação é o que? É de onde vai o dinheiro. Bom, imagina a seguinte situação. Eu abri a minha empresa agora. Eu tive o que? Eu abri minha empresa. E para eu abrir minha empresa, eu coloquei lá R$10.000. Esse R$10.000, ele foi o quê? Ele foi meu capital social, ou seja, a minha origem. E onde foi esse dinheiro aplicado? Ele foi aplicado no meu caixa, R$10.000. Entendeu? O passivo, ele é a origem dos recursos. Afinal de contas, esse dinheiro vai vir de algum lugar. Ou ele vai vir de um empréstimo, de um fornecedor, e ele vai ser aplicado em alguma coisa. No caso de fornecedor, vai ser aplicado aqui, ó, no estoque. No caso do empréstimo, vai ser aplicado aqui, ó, no caixa. Entendeu? Então, os passivos indicam as origens, de onde vem o recurso. E os ativos, eles indicam as aplicações. As aplicações tem um negócio chamado débito e crédito. A gente já viu de forma mais detalhada sobre débito e crédito nessa aula que está passando aqui em cima, mas eu vou dar mais uma pincelada aqui. As contas de aplicações tem o que? A natureza devedora, ou seja, um Dzinho aqui. Já as contas de origem tem o que? Tem a natureza credora. Isso significa o seguinte, que o saldo delas tende, né, naturalmente a ser o quê? A ser, no caso do ativo, um saldo devedor, no caso do passivo, um saldo credor. Se ficou um pouco complicado agora, pode ficar tranquilo, porque com o tempo e com os exercícios, você vai pegando isso de uma maneira mais fácil, mais tranquila, certo? Então, só notar que passivo são as origens, ativo são as aplicações, os ativos têm natureza devedora e os passivos têm natureza
credora. Pessoal, sobre balanço patrimonial, o que nós temos aqui é basicamente isso. Ah, tem um detalhe, uma informação muito importante que cai direto em provas de concurso público. Eu quero que você anote isso aqui. Eu vou até abrir a Lei 6404 para te mostrar. Bom, nós falamos que o ativo ele é dividido em circulante e não circulante. No circulante, os bens e direitos realizáveis no curto prazo, ou seja, nos próximos 12 meses, e no não circulante, os bens e direitos realizáveis no longo prazo, ou seja, mais de 12 meses, certo? Tem um detalhe. Imagina o seguinte, imagina que na minha empresa, que é uma empresa de educação, eu tenho um sócio, e esse sócio está passando por uma fase difícil na vida e ele pede um empréstimo à empresa. Ele não foi adiantamento de salário, nada, ele pediu um empréstimo mesmo. Em vez de pedir no banco, ele pediu na empresa. E eu fui lá e emprestei. Ele prometeu pagar esse empréstimo no curto prazo, em 6 meses. Teoricamente, esse empréstimo deveria ser classificado em um contas a receber no ativo circulante. Por quê? Porque eu tenho o direito de receber um dinheiro de alguém em menos de 12 meses. Só que tem um detalhe, pessoal. Artigo 179, inciso 2º da Lei 6404. No ativo realizável a longo prazo, eu devo classificar o quê? Os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, ou seja, longo prazo, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes do lucro da companhia que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia. Pessoal, a minha empresa é de educação. Eu fiz um empréstimo, ou seja, fazer empréstimo não é um objeto usual da minha companhia. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, quem pegou esse empréstimo, ele é um diretor, é alguém que participa dos lucros da companhia. E terceiro ponto, apesar de ele ter prometido pagar no curto prazo, a lei mostra o quê? Quando eu faço um empréstimo que não é um negócio usual da companhia a um diretor, mesmo que o prazo de recebimento seja menos de 12 meses, eu devo classificar esse negócio no ativo não circulante, subgrupo ativo realizável no longo prazo, certo? Isso daqui cai muito em provas de concurso público, cai muito, cai demais, certo? Então anote isso daí. Então, meu povo, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão acessar aqui o CFC Questões. Deixa eu mostrar para vocês aqui na telinha. Vocês vão acessar o CFC Questões, que é o nosso sistema de resolução de questões. Vão clicar aqui em cima, ó, em questões, e vocês vão fazer o quê? Vocês vão responder questões aqui, ó, contabilidade geral, sobre esse assunto. O nome que vocês vão encontrar aqui, ó, é avaliação de ativos e passivos. Então, vocês vão responder questões sobre balanço patrimonial aqui no CFC Questões. O link para você se cadastrar está aqui embaixo na descrição. Lembrando que você pode, de forma gratuita, se cadastrar e responder 5 questões por dia. Ou, se você preferir, nós temos o plano mensal, que eu vou te dar aqui um cupom de 50% de desconto na primeira mensalidade para você começar a utilizar o CFC Questões. Beleza? O link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Então é isso, pessoal. Como eu sempre digo, até a aprovação.